Olá, espero que todos tenham tido um bom fim de semana. E em seguimento do último áudio, no passado sábado, do irmão Fernando Teixeira, nós vamos aqui continuar a divulgar os áudios que o irmão Fernando Teixeira faz questão que sejam aqui divulgados. E para não quebrar a comunhão, a Santa Comunhão, que hoje está a ser realizada na reunião ministerial na igreja do Mau Jardim, na cidade do Porto, da Congregação Cristã em Portugal, eu faço questão de só expor este áudio após essa reunião. Ou até, quiçá, durante a reunião e tirar alguma comunhão. Ora, isto vem aqui a rimar. Parece brincadeira, mas não. Mais uma vez aqui o irmão Fernando Teixeira irá relatar algo que é comum da cúpula da Congregação Cristã em Portugal. E convém que todos saibam. Embora haja quem queira fazer parte desta cúpula, encobrir a verdade, mas com certeza haverá outros que querão ser esclarecidos sobre todos os factos e que não querem ser coniventes com esta cúpula facciosa espiritualmente e enganosa espiritualmente e cobarde espiritualmente. A verdade é esta. Não vamos estar aqui a fugir às questões. Mas como nós sabemos que há cooperadores e adultos e cooperadores jovens e menores que querem atingir um patamar mais alto do que aquele que já estão a ter e que com certeza irão prestar vassalagem a esta cúpula da mentira espiritual. Mas vamos escutar aquilo que o irmão Fernando Teixeira tem para nos dizer. E se for o caso, eu vou intervir, vou parar o áudio e intervenho. Fica assim combinado? Vamos lá. Este áudio é a continuação do primeiro. E voltando à reunião realizada no passado em Lisboa do assunto de São Roque, de que alguém se abotoava a valores de dinheiro e desviados das coletas, e que uma vez uma irmã foi falar com um irmão de ministério em São Roque de um elevado valor que não apareceu anunciado no fim do mês na coleta. Então foi aonde surgiu a ideia das ditas arcas. E como também os irmãos, abusando das jovens, apalpando-lhes o seio, na congregação de São Roque, também foi tratado este assunto na reunião em Lisboa, e que estes abusos se dava a um ancião em São Roque no fim de atenderem os cultos, quando descia, as jovens e as irmãs faziam fila para beijarem um determinado ancião. E ficou em ata que nem os maridos deviam beijarem, dando o ósculo para as esposas dentro da congregação, irmãs com irmãs e irmãos com irmãos, para que se mantivesse nos ensinamentos dos primitivos e que os testemunhados vissem que havia ordem. Mas não sei o porquê, que segundo o dizem, que este ancião nunca respeitou. E esse é o motivo desta bagunça e desta falta de respeito. O que depois acontece, o que aconteceu, os abusos sexuais no Mau Jardim e em Pompolide e em Setúbal, e as ameaças do Ministério no Alto do Pina, na congregação da corrupção, digo corrupção, pelos milhares e milhares de euros de... Irmão Fernando Teixeira, é o seguinte, este assunto é muito sério, aquilo que o irmão está a relatar é muito sério e é necessário que tenhamos a convicção da realidade disto, de que o Ministério em causa tinha conhecimento, isto é, o Ministério de São Roque tinha conhecimento de tudo isto
desde os desvios das coletas, desde os abusos em relação a determinadas jovens e até mesmo a pessoas adultas, convenhamos, que chegou ao meu conhecimento que até havia porteiros que, quando estavam a dar a saudação do ósculo, queriam dar o ósculo nos lábios. Pronto. Isto é grave. A situação é grave. E quero, irmão, dizer que isto foi tudo tratado numa reunião, foi explanado nessa reunião, e que o Ministério de São Roque nada fez. E desculpa, isto foi na época também do irmão Costa? Eu não me acredito que tenha sido na época do irmão Costa, mas já nada me vai surpreender. Eu acredito que não. Mas mesmo assim, esta cúpula, que é mais evoluída na época, que está mais a par da evolução de tudo isto que está a acontecer no mundo, a reação que teve foi esta? Nada. Nenhuma. Isto é revoltante. E é revoltante para quem viveu estes momentos aí na igreja de São Roque e sabe que nada foi feito por esta santa cúpula, que é o atual presidente dos anciães, que demonstra ser uma pessoa muito capacitada, mas que na realidade é uma pessoa muito cobarde espiritualmente e que se acovardou perante todos estes atos, desde os desvios das coletas, desde os afrontamentos sexuais, destas molestações sexuais, e ele nada fez, e continua a nada a fazer, e continua tudo a permitir. E os restantes anciães, já não digo o terceiro ancião que caiu lá de paraquedas, mas o outro ancião, o ancião Prometeu, nada faz, compactua com tudo isto, todos eles compactuam com tudo isto, esquecendo-se que há almas que ficaram a sofrer, que tiveram conhecimento, denunciaram, falaram a verdade e lhes foi cortada a liberdade de se exprimirem. Isto é muito grave. Isto quer dizer que é uma cúpula facciosa, espiritualmente. É uma cúpula facciosa espiritualmente. E isto é muito grave, irmão Fernando Teixeira. E eu não sei o que é que o irmão fez na altura, a sua forma de reagir. Até gostaria de saber o que é que o irmão fez perante tudo isto. É verdade que o irmão não estava aqui no Porto, não estava aqui no Norte, mas qual foi a sua atitude, irmão Fernando Teixeira? Desviados na compra do imóvel, na reconstrução clandestina, que meteram a licença para a Câmara autorizar a reconstrução e foi rejeitada a licença. O desvio da coleta para refeições dos irmãos que trabalhavam nesta obra clandestina, milhares desviados da obra da piedade, e o tesoureiro a chorar disse ser verdade. O desvio nas compras das remessas das Bíblias que compravam na Casa da Bíblia em Lisboa, que faziam desconto para serem desviados. O que deviam de as mandarem vir da administração do Porto. O que este ministério foram agarrados com a boca na botija. O que toda a cúpula sabe de toda esta corrupção. E que até hoje tudo está encoberto. Que o saudoso irmão Brás, presidente da administração do Porto, ao ver toda esta corrupção no alto do Pina, pediu para o administrador, na altura, fazer uma auditoria às contas do alto do Pina, o que confirmou o que o irmão Teixeira, que abriu e que atendia a primeira central,
acompanhou toda esta corrupção e tem a auditoria e o projeto em meu poder. E esse é o motivo em tirar o ministério a esse dito administrador. E para o ancião Teixeira, que mexeu com esta cúpula, por este motivo é que existe esta bagunça, se encobrindo uns aos outros e falando no abuso da confiança em São Roque dos irmãos com irmãs. O falecido presidente Jorge Cury, como está escrito num artigo que o Ministério em Portugal só faziam que ele mandasse, contou nesta dita reunião em Lisboa, em que foram tratados estes assuntos, que ele ia diversas vezes numa congregação e que no fim do culto sempre as irmãs chegavam junto do ancião dessa congregação e passavam a mão no colarinho do casaco e na gravata, dando a entender que lhe estavam a endireitar. E o ancião Jorge, ao ver o que continuamente acontecia, e à frente da esposa, chamou-o de lado e lhe disse: irmão, isto não fica bem, e que a tua esposa e a irmandade está vendo. O que este ancião lhe disse: Jorge, já viestes tarde. E ficou tudo por aí. Por este motivo é que mandaram irmãs desconhecidas em casa do irmão Teixeira para verem se este espírito pegava para o acusarem, para acusarem o irmão Teixeira de adultério. O que não conseguiram, ainda o irmão Teixeira com o ministério, e depois de lhe tirarem, ainda mandaram o cooperador do Barreiro em algumas congregações que o irmão Teixeira era ancião, onde este cooperador foi dizer, a mandado da cúpula, dizer que o irmão Teixeira já não era mais nosso irmão. O que eu exigi para a cúpula do Porto que este cooperador fosse dizer nestas congregações o que tinha dito. O que isso aconteceu e que depois fui congregar no Barreiro, à frente do ancião dele. No fim do culto fui saudá-lo na frente e lhe disse nos olhos que ainda era seu irmão na fé, que não era pecador. Por isso, irmã Lorinda, esta é uma bagunça no meio desta obra e a própria cúpula não se entende mais, porque quem opera é os espíritos, como diz o presidente dos anciãos presentes na ata, em que condenaram o irmão Teixeira, e que disseram para o tribunal que já veem os espíritos entrarem no irmão Macieira e no irmão Teixeira. E o diácono da cidade do ancião de Odivelas, que viu uma grande cobra a perseguir dois anciãos, um que já o tinha morto, antes de ir para a reunião em que ia ser condenado, o outro que o estava a perseguir, e até hoje ainda o não alcançou, por ser um ancião bonzinho. E como disse o ancião Antônio da Fonseca, que todos os anciãos ouviram, não é o irmão Teixeira, não é o irmão Macieira, não é o irmão Alex, é um grande demônio que está em Lisboa e que ninguém o consegue derrubar. O que este é o que está na cúpula. O que este é o que esta cúpula puseram no tópico 3, o pecado da mentira, da reunião de 2022, que é o que eles têm por pai e que o satisfazem, e que satisfazem o desejo deste grande demônio. Por isso podem ler este tópico. Todos estes escândalos e crimes e abusos sexuais, desvios de milhares de euros e bruxedos que o Ministério fez na empresa do irmão Teixeira, que lhes destruíram milhões de euros do valor das instalações, perto de 1 milhão, forno de têmpera no valor de 700 mil, 2 máquinas automáticas no valor de 500 mil cada máquina, com um robô de fazer vidro duplo no valor de 600 mil, o restante de outros, e uma área de terreno dentro de 500 mil, e uma trofa de 12 carros, uma frota de 12 carros. O que esta cúpula não pode negar, e que está patente diante de Deus. Por este motivo é que esta cúpula só fala em espíritos, o que é uma legião, o que esta cúpula, possuídos com esta legião, derrubaram
materialmente derrubaram o material, mas graças a Deus que não derrubaram o espiritual, o que para nós é mais importante. Louvado seja Deus e até às novas novidades. Não nos esqueçamos que este irmão Fernando Teixeira é uma pessoa muito humilde e que, com todos os defeitos que todo ser humano tem, até eu e qualquer um de nós, mas apesar de tudo, há uma preocupação por parte do irmão Fernando Teixeira da parte espiritual, das almas. E isso, perante Deus, vale mais do que o mundo inteiro. E eu aqui quero lançar um repto àqueles irmãos, seja anciães, diáconos, cooperadores de adultos, cooperadores de jovens e menores, àquele ministério que verdadeiramente serve a Deus e que com certeza fica intrigado perante estes áudios que o irmão Fernando Teixeira tem vindo aqui a colocar no meu canal e que eu sei perfeitamente que vós, ministério, tendes estado a escutar. Mas este repto é para aqueles irmãos que verdadeiramente têm o sentimento de servir a Deus. Eu aqui quero vos perguntar, não estáis intrigados em querer saber verdadeiramente a verdade? Vós não quereis ter uma reunião até mesmo com o irmão Fernando Teixeira que ele vos possa esclarecer as vossas dúvidas? Eu, desde já vos digo, acredito piamente que o irmão Fernandes Teixeira estaria ao dispor para se reunir com aqueles que verdadeiramente querem ser esclarecidos de tudo aquilo que aconteceu e a razão verdadeira por que lhe foi retirado o seu ministério, que foi por falar a verdade e denunciar todos estes embrulhos materiais, desvios de coletas, documentos falsificados, assinaturas falsificadas. Vós não tendes curiosidade? Se caso quiserdes reunir com o irmão Fernando Teixeira, podem entrar em contato comigo. Eu guardo sigilo, acreditem que eu guardo sigilo, e encaminho todos aqueles que quiserem falar com o irmão Fernando Teixeira. Aliás, eu até dispenso o contacto do irmão Fernando Teixeira para vós falardes com ele e saberdes, através da voz dele, a verdade. Tá bom? Fica aqui lançado o desafio. Àqueles que verdadeiramente servem a Deus, que têm temor a Deus. Porque quer queiramos, quer não, esta cúpula já não serve a Deus. Nem teme a Deus, nem sabe o que é amar e servir a Deus. E os outros que quiserem seguir estes homens estejam à vontade. Mas há aqueles que ainda têm aquele ponto, como é que eu posso explicar isto? Aquela essência do que era servir a Deus. Eu vos recomendo, entrem em contato com o irmão Fernando Teixeira. Entrem. Bem, eu não quero incomodar mais estes irmãos que com certeza vão sair da reunião e vão ouvir o meu áudio. E como é que correu essa reunião? Foi como vós esperasteis? Foi-vos dado alguma explicação do que tem vindo a acontecer aqui no canal, das verdades que têm vindo aqui a ser expostas? Foi-vos dado alguma satisfação? Ou ficaram todos mudos? Estais satisfeitos com isso? Com esse silêncio que esses homens continuamente querem implementar? Fica ao vosso critério e na vossa consciência. E não se esqueçam, um dia, mais cedo ou mais tarde, todos nós iremos prestar contas a Deus. Eu, quando for prestar contas a Deus, eu quero estar de consciência tranquila, com muitos defeitos,
mas quero estar de consciência tranquila. Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo.